Betalanina. A betalanina é um aminoácido não essencial que o organismo é capaz de sintetizar e não proteinogênico, que não participam da formação de nenhuma proteína. Tal aminoácido é produzido no fígado, mas pode também ser obtido via alimentação, pelo consumo de determinados alimentos, como fonte de proteínas animal ou por meio da suplementação. A betalanina é responsável pela síntese de carnosina, pois a carnosina é formada pelo aminoácido betalanina e L-histidina. As concentrações de betalanina no músculo são menores que de L-histidina. Por isso, acredita-se que seja justamente a quantidade menor de betalanina o fator que limite a síntese de carnosina. Logo, a suplementação de betalanina leva ao aumento de carnosina. A carnosina é armazenada em maior parte no músculo esquelético, embora haja um pouco em outros locais, como no sistema nervoso central. Uma das perguntas que o leitor deve estar se fazendo é: por que não suplementar diretamente a carnosina? Isto ocorre porque a suplementação de carnosina seria ineficiente, já que nosso aparelho digestório não consegue absorvê-la em sua forma íntegra, sendo quebrada por ações de uma enzima, a carosinase, em betalanina e L-histidina. Como ela seria quebrada e a concentração de betalanina é o principal fator limitante para a síntese de carosina, vale mais a suplementação de betalanina. Logo, para aumentar a concentração de carosina, deve-se suplementar a betalanina. O pico plasmático, ou seja, concentração máxima da substância na corrente sanguínea, se dá em 30 a 45 minutos aproximadamente. Mecanismo de ação. Durante a realização de um exercício físico de alta intensidade, como a musculação, há maior liberação de íons H+, que são átomos de hidrogênio, que tornam o pH muscular mais ácido. Isso está associado ao aumento da fadiga muscular e perda de desempenho. Em outras palavras, o excesso de H+, liberado durante o exercício em alta intensidade, leva à perda de desempenho e à fadiga. Acredita-se que essa fadiga ocorre em virtude de tais alterações no pH inibirem processos relacionados à síntese de ATP, energia, como a glicólise e a glicogenólise. Além disso, o H+, parece competir com o cálcio em sua ligação com uma molécula chamada troponina. A ligação do cálcio com essa molécula é essencial para a contração muscular. A carnosina age justamente no sentido de tamponar, ou seja, captar esses íons de H+ dentro da célula muscular, permitindo aumento da performance. Vários estudos surgiram no sentido de avaliar a relação entre o tempo de realização do exercício físico e o efeito da betalanina em maximizar o desempenho. No entanto, os recentes estudos concluíram que o efeito da betalanina no desempenho é maior em exercícios de duração maior que 1 minuto, com até 4 minutos. Com períodos inferiores a esse, não é efeito da suplementação. Com superiores há, porém não tão significativos, como entre 1 e 4 minutos. Outros estudos, todavia, avaliaram benefícios da suplementação a partir de 30 segundos de duração do exercício. No geral, o tempo de 1 minuto de duração do exercício vem sendo recomendado como mínimo para benefícios da suplementação na performance. Doses e efeitos adversos. O consumo de betalanina deve ser feito de forma crônica. O efeito não se dá de modo imediato, mas depois de semanas de utilização. O benefício ao longo das semanas é resultado do aumento do conteúdo de carnosina intramuscular, conforme falamos anteriormente. Esse aumento se dá aproximadamente em 20 a 30% em 2 semanas, 40 a 60% após 4 semanas e 80% após 10 semanas. Não faz diferença, portanto, o horário do consumo. A dose costuma variar de 3,2 a 6,4 gramas por dia. Deve ser dividida ao longo do dia, 0,8 a 1,6 gramas a cada 3 a 4 horas, e consumida junta ou distante das refeições, pois o pico do hormônio insulina, resultado da ingestão de carboidratos, não faz diferença no aumento do transporte de betalanina para o músculo.
A divisão da betalanina ao longo do dia se dá para evitar um dos efeitos colaterais associados ao uso, que é a parestesia, sensação de formigamento na pele que aparece após, em média, 10 a 20 minutos após o consumo e pode durar cerca de 60 minutos ou mais. Nota: é um excelente suplemento para ser utilizado por pessoas que fazem séries longas, com muitas repetições, pouco intervalo entre elas, exercícios conjugados e drop sets. Indica-se também para treinamento como HIIT, CrossFit, diversas modalidades esportivas, etc. Seu uso é válido no período de queima de gordura se o treinamento passar a ter maiores períodos de concentração muscular, com séries mais longas. Sua ingestão associada a bicarbonato de sódio é uma estratégia eficaz para potencializar seu efeito, da betalanina.